falar sobre esse tema, né? É possível andar com Deus hoje? No mundo de hoje, é possível andarmos com Deus? E todo o nosso sermão será baseado na história de um personagem da Bíblia, chamado Enoque. Vamos estudar um pouquinho sobre esse personagem que, segundo a Bíblia, andou com Deus, né? Mas a grande questão é, na época dele, era mais fácil andar com Deus do que é hoje? Né? Por que ele conseguiu andar com Deus? É possível nós andarmos com Deus hoje? Que Deus abençoe você, que juntos possamos estudar esse tema aí, que possa ser para o nosso enlevo espiritual, tá bom? Mas antes de entrarmos nesse tema, eu quero convidar você, depois dessa bela mensagem que foi cantada, a fazermos uma oração, né? Pedindo para Deus abençoar a mensagem dessa manhã. Então, aonde você está aí, eu quero convidar você a fechar seus olhos para orarmos a Deus, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo possa dirigir esse momento de estudo agora da palavra, quando nós iremos abrir a Bíblia. Então, feche seus olhos agora, então, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo momento que o Senhor está concedendo para nós hoje. E que teu Santo e Bom Espírito dirija esse momento de estudo da sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude, Senhor, ao sairmos dessa mensagem com o desejo maior de poder servi-lo e agradar ao Senhor. Fique conosco, todos aqueles que estão assistindo também. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, então, queridos, sejam bem-vindos aí, tá certo? Aqueles que eu ainda não saudei, que entraram agora aí, que Deus abençoe vocês. E que juntos possamos entrar, então, nesse estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Enoque, respondendo a pergunta, é possível andar com Deus hoje? Que pergunta difícil, né? Bom, o texto base para o nosso estudo é em Hebreus, capítulo 11, verso 5. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. O texto diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Bom, Enoque era o filho de Jared e pai de Matusalém. Ele foi um grande personagem dentro da Bíblia, justamente também para a sua época, e também para nós hoje, né, para todas as épocas. Enoque foi um grande homem mencionado na Bíblia. Se destaca por sua experiência que ele conseguiu desenvolver com Deus, uma experiência profunda com Deus. Um exemplo que foi deixado registrado na Bíblia para todas as épocas. E principalmente, né, para cada um de nós que lemos a Bíblia hoje. A primeira vez que Enoque, a palavra Enoque aparece na Bíblia, né, Enoque, é na genealogia de Adão. A sua história na Bíblia, na verdade, ela é bem curta. Poucas palavras que falam de Enoque. Contudo, o legado que ele deixou nessas poucas linhas é imenso, é gigantesco, né, é de inigualável tesouro. Enoque é da linhagem de Sete, o 17º da linhagem de Sete. Foi o indivíduo que mais se destacou ali na Bíblia, na sua linhagem, né? Sua história inspira todo crente de que vale a pena sim servir ao Senhor, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça se desmoronar, tenebroso, mal. A vida de Enoque nos mostra que é sim ainda um privilégio servir a Deus, amém? Que todo o nosso esforço não é vão, tem uma recompensa. A grande questão é, o que a gente pode aprender com a história desse homem para a nossa vida? Como ela nos inspira a nos prepararmos para o céu? O que essa história fala para nós hoje, cristãos do século XXI? O que essa história fala para nós hoje? Então, vamos estudar um pouquinho toda essa história. Vamos começar primeiro com a experiência que Enoque teve, né? Como dissemos, Enoque pertencia à linhagem de Sete, né? É uma linhagem de pessoas que nós vemos na Bíblia, que foram pessoas que foram fiéis a Deus, foram os preservadores da verdadeira fé, foram os progenitores da semente prometida. A Bíblia fala que Enoque amava a Deus. A Bíblia fala que ele também guardara os seus mandamentos e que ele temera ao Senhor. A Bíblia destaca bastante, pelo pouco que foi escrito, destaca bastante isso sobre a questão da vida de Enoque. Enoque foi aquele que confiou nas promessas de um vindouro redentor, um salvador do povo. Enoque defendia isso, tanto é que até citado em Judas, o que Enoque disse ali, que ele aguardava a vinda desse redentor.
Gênesis capítulo 5, verso 22 e 24 destaca algo importante na biografia de Enoque. No capítulo 22 diz assim: andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Já em Gênesis 5, 24, diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, nesse pequeno texto, duas vezes o texto repete a mesma ideia. Andou Enoque com Deus. Duas vezes a Bíblia fala isso, que Enoque andou com Deus. A ideia bíblica de repetição é para dar ênfase, de algo que é importante na narrativa. O fato de o texto repetir duas vezes que Enoque andou com Deus é porque uma das partes importantes dentro dessa temática é que Enoque desenvolveu em sua experiência o andar com Deus. A Bíblia quer enfatizar isso, a importância de andar com Deus. E como Enoque desenvolveu isso na vida dele, andar com Deus. A vida de Enoque demonstra, sim, que é possível uma vida de elevadíssima espiritualidade. A palavra utilizada aqui para andar, no original hebraico, implica numa vida de conduta geral na vida, uma mudança de vida, de comportamento. Sua maneira de andar ali de Enoque era caracterizada pela, primeiro, comunhão, segundo, pela obediência, e terceiro, pelo poder que vinha de Deus. Essas eram as caracterizações do andar de Enoque. É isso que mostrava, vamos dizer assim, a qualidade desse andar dele com Deus. Comunhão, obediência e poder que Deus concedia a ele. Se pode adicionar aqui a ideia de andar, mais alguma característica, podemos dizer que esse andar também denotava a ideia de piedade e santidade, mas de uma maneira bem elevada. Enoque tinha uma vida de piedade, uma vida religiosa, voltada para as coisas espirituais. Enoque tinha uma vida de práticas espirituais elevadas. O que seria práticas espirituais elevadas? Enoque tinha uma preocupação tremenda na sua comunhão com Deus. Então, práticas espirituais envolvia conversar com Deus, aprender de Deus. É lógico que na época de Enoque aqui, com certeza não tinha a Bíblia escrita, mas tinha a Bíblia de maneira que era passada de pai para filho. E Enoque tinha essas verdades reveladas em sua mente, e quando ele fala que ele tinha uma piedade elevada, quer dizer que ele tinha essa preocupação em estar relembrando essas palavras que estavam em sua mente, de orar a Deus, conversar com Deus, de ver uma vida em harmonia com Deus. Isso é piedade e santidade. Tudo isso que ele tinha na piedade, essas práticas espirituais, moldava a vida dele no dia a dia. O seu comportamento, sua maneira de proceder, sua maneira de ser, era moldado por esses princípios que ele aprendia. Então, podemos dizer que adicionarmos a essa ideia do andar com Deus, envolve essas duas coisas aí, piedade e santidade. Ou seja, Enoque não tinha uma mera percepção da presença de Deus. Não. Na verdade, o que Enoque tinha era uma conservação da mais íntima relação com Deus. Sua vida estava em harmonia com a vontade de Deus. O andar de Enoque com Deus não foi um arrebatamento, de sentidos e visões, de emoções, como nós vemos no mundo religioso de hoje. As pessoas acham que hoje sentir Deus, ou andar com Deus, é sentir vontade de chorar, é um culto emocional que me faz ter êxtase, sair fora de mim, experimentar esse arrebatamento de sentidos e de visões. Isso não é andar com Deus. O andar de Deus, andar de Enoque com Deus, melhor dizendo, estou invertendo aqui, o andar de Enoque com Deus, na verdade, era um compromisso com todos os deveres da vida diária, um comportamento. Ele estava sempre em constante comunhão com o céu, achando-se sempre diante dele a ideia da grandeza, da perfeição divina. A sua mente via Deus todos os momentos. Foi um dos mais, embora ele fosse tão elevado em práticas espirituais, foi um dos mais humildes homens que já pisou na terra, segundo a Bíblia. Quanto mais íntima a sua relação com Deus, mais profunda era a intuição de sua própria fraqueza e imperfeição e de pecador. Quanto mais próximo de Deus, mais via que era falho. Quanto mais próximo de Deus, mais via que era pequeno. Quanto mais próximo de Deus, mais via que era um pecador. Assim foi com Paulo, assim foi com Ezequiel, assim foi com grandes homens da Bíblia, e assim foi com Enoque também.
Mas mesmo com uma experiência tão bonita e profunda que Enoque teve com Deus, ainda faltava alguma coisa para Enoque. Algo que só foi preenchido após o nascimento do seu filho primogênito. Interessante essa parte da Bíblia, né? A Bíblia diz assim, ó, andou Enoque com Deus e depois gerou Metusalém. Prestaram atenção aí? Andou Enoque com Deus. Ou seja, Enoque sempre andou com Deus. E nessa caminhada com Deus veio um filho, diz. Andou Enoque com Deus e depois gerou Metusalém. Enoque, como eu disse, sempre andou com Deus. Mas o texto aqui ele dá uma ênfase especial. Ele andou com Deus. E diz o texto, depois gerou seu filho, o primogênito. E aí vem a segunda repetição do verso assim, ó. Andou Enoque com Deus. E já não era. Deus tomou para si. Então veja o que a Bíblia está querendo dizer aí. Nós temos, numa análise aqui um pouquinho mais detalhada do verso, podemos dividir a história de Enoque em duas fases, em duas etapas. Primeira etapa, antes do nascimento do seu filho, primogênito, seu primeiro filho, antes do nascimento do primeiro filho, a Bíblia fala, andou com Deus. Só isso. Enoque andou com Deus e aí nasceu seu filho. E aí nós temos a segunda fase, diz assim, ó, depois do nascimento, depois que nasceu seu filho, a Bíblia fala assim, andou com Deus e já não era. Antes de nascer o filho, andou com Deus. Depois que nasceu o filho, andou com Deus e já não era. Deu uma ênfase, ampliou, né, um pouquinho da ideia do relacionamento de Enoque com Deus. Deu uma ampliada aí. Bom, alguns comentaristas argumentam, né, que essa declaração aí de andou com Deus e depois que nasceu o filho, andou com Deus e já não era, alguns comentaristas dizem que esse já não era é uma ideia, uma expressão para dizer que Enoque morreu. E Deus tomou para si, quer dizer que ele foi embora para o céu. Alguns comentaristas argumentam isso. Que, na verdade, se você ler o contexto e ler um pouquinho também de Hebreus, que nós lemos capítulo 11, verso 5, não é essa a ideia da Bíblia. Né? A ideia, então, o que significa? Então, se essa não é a ideia da Bíblia, o que significa o termo, então, já não era? O que significa aí essa ideia, né? Nós vamos analisar aqui. Veja, essa ideia de já não era aí, né? Andou com Deus e já não era. Se nós olharmos na Bíblia, nós veremos um texto que transmite uma ideia semelhante, mas com palavras diferentes. É do apóstolo Paulo, em Gálatas 2, verso 20. Lá o texto diz assim, ó. Logo, já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive, o apóstolo Paulo está dizendo. Esse já não sou eu quem vive, na linguagem de Enoque, já não era. O já não era aí, né? Andou Enoque com Deus, já não era. Quer dizer, ele deixou de viver para ele mesmo. E aí o texto diz, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o que Moisés está querendo dizer sobre Enoque aí, é que antes de nascer o filho, Enoque andou com Deus. Amém. Antes do nascimento do filho, Enoque já tinha um compromisso com Deus. Mesmo tendo esposa, mesmo, né, tendo uma vida, ele tinha um compromisso de andar com Deus. Mas depois que nasceu o filho, a Bíblia fala, ele andou com Deus e já não era. Esse já não era, a ideia aí, é que Enoque passou de viver para ele. E passou a viver totalmente para Deus. Por que isso aconteceu, né? Veja, essa ideia é o maior senso de dependência que alguém pode ter de Deus. E já não era, implica aqui em negar o próprio eu. Assim como Paulo disse, já não sou eu quem vive mais. O eu não reina mais em mim. Na vida de Enoque, o eu não reinava mais na vida dele, assim como na vida do apóstolo Paulo, e assim como na vida de muitos homens da Bíblia, e assim como deve ser na minha vida também. Né? O Douglas já não pode ser mais. Eu não posso viver mais para mim. Você não pode ser você mais, não pode viver mais para você. A nossa vida tem que ser agora para Deus. Cristo tem que viver em mim. Ele tem que reinar na minha vida. Ele tem que ser o soberano na minha vida. Eu preciso negar meu próprio eu. Significa render nossas vontades para que a vontade de Deus permaneça. Só Deus pode reinar no coração daquele que se esvazia do eu, do orgulho, do egoísmo, da cobiça, do desejo de querer ter recompensa. Somente um coração vazio do eu
Somente num coração que está esvaziado do eu, somente ali, Deus pode ser Deus. Onde o eu reina, Deus não tem como ser soberano. Somente aonde o coração foi esvaziado do eu, do egoísmo, do orgulho, da cobiça, somente no coração assim, Deus pode ser Deus, Ele pode ser o soberano. Enoque chegou ao ponto de não ser mais ele. Deus agora reinava no coração dele e na vida dele. Ele era agora Deus, o soberano das vontades de Enoque. Por isso ele andou com Deus e já não era. Porque agora era Deus que era na vida dele. Ellen White, comentando sobre esse assunto do nascimento do filho, Patriarcas e Profetas, página 84 e 85, ela coloca assim, ó: mas, depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais profunda. Olha que interessante, né? Que experiência foi essa? Que visão que ele teve depois que o filho nasceu? Ela diz assim: foi elevado a uma relação mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. E, quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, ele, Enoque, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens no dom de seu filho. E a confiança que os filhos de Deus, podem depositar em seu Pai Celestial. O insondável amor de Deus mediante Cristo tornou-se o assunto de suas meditações dia e noite. E com todo o fervor de sua alma, procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Que impressionante! Como que o nascimento desse filho mudou a vida de Enoque e a sua visão de Deus. Somente depois que ele teve o filho, ele compreendeu de maneira mais profunda e ampla o insondável amor de Deus. Sabe, essa experiência nova que Enoque estava tendo fez com que o andar com Deus chegasse ao ponto de ele já não ser mais ele. Mudou o relacionamento que ele tinha com Deus para se tornar mais profundo. Impactou a visão que ele tem agora do Deus eterno, do Deus soberano. Ou seja, o nascimento do filho primogênito de Enoque mudou amplamente sua visão e seu relacionamento com Deus. Amém, E a despeito de suas obrigações, compromissos, família, ele soube priorizar um tempo especial de qualidade e de quantidade para Deus. É verdade, queridos, que a nossa vida é corrida. Eu tenho certeza que mesmo na quarentena, os afazeres não param. Muitas coisas hoje estão sendo virtual, mas não para. Tem que ser feito e estamos fazendo. A vida é corrida, ela é dinâmica. Temos família para dar atenção, temos trabalho, vida social, um monte de coisa que nos absorve nesse mundo. E 2 Timóteo 3, verso 1, o inimigo cuidou de fazer os nossos dias, nos últimos dias, dias corridos, trabalhosos, para nos envolver a tal ponto de não sobrar tempo para gastarmos com Deus. Enoque tinha compromissos, obrigações, família, afazeres, um monte de coisa, mas se tem uma coisa que Enoque fez, foi priorizar tempo para gastar com Deus. Nós também temos um monte de coisa para fazer uma correria, mas uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos e amigos que nos assistem nessa manhã, precisamos gastar tempo com Deus, priorizar um tempo especial para termos com Deus. Isso é um dos pontos do que significa andar com Deus. Andar com Deus é gastar tempo com Ele. E geralmente nós nos gabamos quando nos encontramos e perguntamos, aí como é que vai, E nós nos gabamos em dizer, uma correria, não tem tempo, e que não sei o quê, como se fosse uma coisa positiva. E é a primeira justificativa que nós usamos para falar o porquê não temos tempo para gastar com Deus. A vida é corrida, não tem tempo, não dá. E vamos postergando o momento que a gente precisa ter com Deus. Uma coisa que é enfático na vida de Enoque, ele gastou tempo com Deus, mesmo tendo obrigações, compromissos e família. Enoque sabia como era importante priorizar um tempo especial com Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele andou com Deus, ele gastou tempo com Deus.
Hebreus 11:5 diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Dá para imaginar uma coisa dessa? Enoque obteve testemunho de que agradou a Deus. No original, a palavra agradar em hebraico também pode ser traduzido como satisfazer. Satisfazer. Poderíamos traduzir assim: obteve testemunho de ter satisfeito a Deus. Deus estava satisfeito com a vida de Enoque. Tudo que Enoque viveu, a maneira que ele procedeu, tudo que ele falava, o que ele pensava, né, o comportamento de Enoque, Deus olhou para a vida de Enoque e Deus ficou satisfeito com o que ele viu. Amém? Essa é a ideia. Deus olhou, ficou satisfeito. Agradou a Deus, ficou satisfeito. Deus seja louvado por isso, né? Mas um outro ponto interessante é que essa palavra no original hebraico para agradar a Deus, lembra que a gente estudou na lição aí, que o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego também, por 70 anciãos judeus. E essa Bíblia foi traduzida para o grego do Antigo Testamento, é chamado de Septuaginta. E na Septuaginta, a palavra grega que esses judeus usaram para traduzir a palavra em hebraico para agradar, a palavra grega, é a mesma palavra que foi usada para a palavra andar. Então, em grego, a palavra Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus é a mesma palavra na Septuaginta no grego. Porque agradar a Deus significa andar com Deus. Se eu não andar com Deus, eu não estou agradando a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer que Deus fique satisfeito com você? Sim, pastor, eu quero andar com Deus, eu quero muito que Deus fique satisfeito comigo. Amém. Deus seja louvado por isso. Então o que eu preciso fazer, pastor? Ande com Ele. É andar com Ele. É estar ao lado dele em todos os momentos. Porque na Bíblia é a mesma palavra no grego que foi utilizado. Andar com Deus é agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você precisa andar com Ele. Enoque agradou a Deus. Por quê? A Bíblia diz, porque ele andou com Ele. E porque ele andou com Ele, Deus se agradou, ficou satisfeito com a vida de Enoque. Tão satisfeito que a Bíblia fala que Deus o tomou para Ele. Amém? Deus falou, rapaz, estou tão satisfeito com Enoque, tão satisfeito, que eu vou trazer ele aqui para mim. Né? E tomou para si, diz a Bíblia. Andou Enoque com Deus, diz a Bíblia, se você ler lá em Gênesis capítulo 5, diz que Enoque andou com Deus um dia, e aí no outro dia ele já deixou Deus de lado, e aí no outro dia ele andou com Deus, aí no outro dia ele já não andou, é assim que diz a Bíblia? Não, a Bíblia diz assim, ó, andou Enoque com Deus 300 anos, 300 anos. Amém? 300 anos ele andou com Deus. Não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, alguns meses. Eu falei que ele andou com Deus 300 anos, 3 séculos ele andou com Deus. Antes de ser levado para o céu. Antes de ser levado para o céu, antes de ser trasladado. Já imaginou um negócio desse, uma pessoa andar com Deus 300 anos? E o estado do mundo que Enoque viveu não era tão mais favorável para o aperfeiçoamento do caráter cristão como é hoje. Porque essa é a desculpa que a gente usa. Não, mas naquele tempo era mais fácil, pastor. Servir a Deus naquele tempo era muito mais fácil. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha tantas coisas para influenciar. O estado do mundo não era tão mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão como é hoje. Bom, se não era tão favorável, é uma pergunta: como Enoque andou com Deus? Como? E aí, Ellen White comenta e dá uma explicação sobre isso. Ela diz assim, ó: Enoque educou a mente, Enoque educou a sua mente e coração para sentir sempre que estava na presença divina. E quando em perplexidade, as suas orações eram elevadas a Deus para que o guardasse. Recusava-se a tomar qualquer rumo que ofendesse a seu Deus. Mantinha ele, o Senhor, continuamente diante de si, e ele orava: ensina-me teus caminhos, para que eu não erre. Qual é a tua vontade a meu respeito? O que farei para honrar-te, Deus meu?
Então qual foi o segredo de Enoque? Como ele conseguiu andar com Deus no mundo que, não tão diferente do nosso, tinha todas as influências para que a pessoa se desviasse do caminho? Como ele conseguiu andar com Deus? E aqui temos a resposta. Enoque educou a mente, educou o seu coração para sentir que sempre estava na presença do divino. E diante de qualquer situação, ele perguntava: qual é a tua vontade para mim, Senhor, a esse respeito? O que eu posso fazer diante disso para te honrar? E essas perguntas, essa educação de mente e coração, fez com que Enoque se mantivesse 300 anos no caminho do Senhor, antes de ser trasladado para o céu. Amém? Deus seja louvado, né? Então podemos resumir em uma palavra: disciplina. Nós precisamos, irmãos, ter disciplina para um crescimento espiritual com Deus. Disciplina. E aí o que Deus fez então? Deus tomou para si. Nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Hebreus, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Deus levou vivo, Enoque vivo para ele. Que privilégio! Enoque foi o único antediluviano a não ver a morte, ser levado para o céu vivo. Este foi o evento mais significativo desta era, que encheu o coração dos fiéis de esperança e de alegria. Sua transladação foi planejada por Deus não só para recompensar a piedade de um servo fiel, mas para demonstrar a certeza do livramento que Deus oferece para nós do pecado, da morte, que foi prometido por nosso Deus. Esta vida exemplar de Enoque, com seu glorioso clímax de ser trasladado, ainda testifica da possibilidade, irmãos, amigos, de viver num mundo, sabe, corrompido, ímpio, e mesmo assim não pertencer a ele. Não pertencer a ele. A vida de Enoque mostra isso, vivendo num mundo tão degenerado, sem pertencer a esse mundo degenerado. Enoque simboliza todos aqueles que neste mundo cheio de impiedade se mantêm fiéis a Deus. E por ocasião da volta de Cristo serão, também levados ou trasladados vivos. Aqueles que estiverem vivos para aquela ocasião. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Muitos que estarão vivos serão levados, por ocasião da volta de Cristo, se permanecerem fiéis. Mas talvez alguém possa perguntar, mas naquele tempo, pastor, naquele tempo era mais fácil ser fiel a Deus, Hoje, é possível andar com Deus? É possível andarmos com Deus hoje? Que é a pergunta, na verdade, que é o título da mensagem, É possível andar com Deus hoje? Vivemos em um mundo, queridos, de intensa maldade, crueldade, desumanidade. Vocês sabem do que eu estou dizendo. O ser humano, como diz a Bíblia, está indo de mal a pior. De mal a pior. E a Bíblia não é otimista com respeito a esse aspecto social. A Bíblia coloca muitas vezes que quanto mais próximo Cristo está de voltar, infelizmente, pior vai se tornando a humanidade. A influência por todos os lados que induz o ser humano ao pecado, à promiscuidade e assim por diante. Tantas vozes no mundo que levam o ser humano para mais distante de Deus. No meio de tantas coisas, podemos indagar, É possível andarmos com Deus? Será, pastor, que a gente consegue andar com Deus no mundo que tem esse quadro aí? Gênesis, capítulo 6, verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desejo do coração. Que coisa, Isso aqui é Gênesis 6:5. Lembra que a história de Enoque é Gênesis capítulo 5. Então você vê que não está muito distante. É a realidade ali já nos dias de Enoque. Então já nos dias de Enoque, a maldade estava se multiplicando sobre a terra. E o pensamento dos seres humanos na época de Enoque era geralmente pensamentos maus, continuamente mal, diz a Bíblia. E há uma explicação sobre isso também. Mas, depois da queda, quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo, tomou o coração dos homens, os homens passaram a preferir então seguir os próprios desejos pecaminosos. E como resultado disso, do agregar, guardar o pecado no coração, o que resultou? O crime, a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem o direito da propriedade eram respeitados. Lembra lá de Noé? Que o homem casava e dava-se em casamento?
Aparentemente não parece nada de errado, mas o dar-se em casamento é um relacionamento sem compromisso na época antes do dilúvio. Foi um dos fatores também que marcou o dilúvio. Quem quer que cobiçasse as mulheres, as posses do próximo naquela época, diz Ellen White no comentário Patriarcas e Profetas, os tomava pela força. Os homens então se alegravam, exultavam com as ações de violência. Deleitavam-se na destruição das vidas e também das vidas dos animais. E se tornavam cada vez mais violentos e sanguinolentos os seres humanos, até que vieram a considerar a vida humana, sabe de que maneira? Com espantosa indiferença. O quadro na época de Enoque do mundo é justamente o quadro que temos no mundo de hoje. Não é assim que o mundo está? Desejos pecaminosos, crime, miséria aumentando, casamento hoje está tudo jogado por terra, propriedade, se alguém quer alguma coisa hoje, ele vai lá e rouba, e se ele vai roubar você e você não tem, ele te mata porque você não tem. E os homens se alegram com isso, se exultam com isso, se vangloriam dessas coisas. Não é assim que o mundo está? Hoje, o que vale a nossa vida? Quanto vale a nossa vida para as pessoas hoje? Hoje, a vida humana é tratada hoje com indiferença. Sabe, indiferença. Milhares de pessoas estão morrendo pela indiferença. As pessoas preferem ter em suas mãos bilhões de reais tirados dos cofres públicos e sabendo que esse dinheiro significa menos recurso para a saúde. Estão preocupados? Não estão. A vida humana hoje não vale nada. Tratam a vida humana com indiferença. Veja, igualzinho na época de Enoque. Não mudou, só mudou os personagens. Mas assim como está difícil hoje seguir a Deus, na época de Enoque também era difícil seguir a Deus. Sendo assim, queridos, para Enoque não foi mais fácil viver uma vida justa em seus dias, como é para nós hoje, no tempo presente. É igual. O mundo nos dias de Enoque não era mais favorável ao crescimento da graça e santidade do que agora. Mas Enoque dedicou tempo à oração e à comunhão com Deus. E isso habilitou a escapar da corrupção das paixões que havia no mundo. Foi sua devoção a Deus, queridos, que o capacitou para a transladação. Deus seja louvado. Eu penso assim, se Enoque conseguiu, nós também podemos conseguir. Sabe, nós estamos vivendo hoje entre os últimos dias, os perigos dos últimos dias. E devemos, queridos, receber a força da mesma fonte da qual Enoque também recebeu. Devemos andar com Deus. Isso requer-se de nós a separação do mundo. Não podemos mais permanecer livres dessa poluição, a menos que sigamos o exemplo fiel de Enoque e andemos com Deus. Mas quantos hoje são escravos da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, do desejo da carne, do desejo dos olhos e da soberba da vida? Essa é a razão pela qual não são participantes da natureza divina e não escapam da corrupção das paixões que há no mundo. Estão servindo e honrando o próprio eu. E sua constante pergunta ou seja, sua grande preocupação no mundo de hoje é: o que eu vou comer, né? O que eu vou beber, o que eu vou vestir? Ou seja, a preocupação consigo mesmo. E a preocupação de Enoque não era essa: que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir. Ele sabia que Deus cuida dele. A preocupação de Enoque é: o que Deus quer de mim? Diante dessa ação, como que Deus quer que eu faça? Essa era a preocupação de Enoque, agradar a Deus, porque essas preocupações com subsistência, ele sabia: Deus vai me dar, Deus é fiel, Ele não falha. Mas hoje a nossa preocupação, muitas vezes, do mundo de hoje é essa: o que eu vou comer, o que eu vou beber, quanto que eu vou ganhar, o que eu posso lucrar, né? Como que eu posso me destacar, como eu posso ser o melhor, como eu posso ser o mais importante, né? Como que eu posso isso, como que eu posso sempre o eu. A preocupação de Enoque era: como eu posso agradar a Deus? Enoque, ele já não era, diz a Bíblia. O eu dele não importava. O que importava era o que Deus queria dele. Então, não pense que foi mais fácil para Enoque do que é hoje. Não, não pense. A diferença é que Enoque não permitia que nada o distraísse do seu objetivo, que era manter-se conectado com o Altíssimo, com Deus diariamente. Esse era o objetivo. O mesmo Deus que espera a mesma atitude de nós hoje. Amém? O objetivo de estar conectado com Ele.
E a grande pergunta é o que a gente vai dizer, né? O que nós diremos? O que faremos? Qual será a nossa prioridade hoje? Qual será a nossa prioridade hoje? Qual é o nosso foco hoje? O que realmente nós queremos colocar em nossa vida hoje? De fato, Enoque venceu. Amém? Enoque foi o vencedor. E a grande pergunta é qual foi o segredo da vitória então de Enoque, né? Nós já vimos um dos pontos ali, que ele educou sua mente, educou seu coração para se manter diariamente na presença do divino. Mas Hebreus capítulo 11, verso 5, é o texto que nós começamos a meditação dessa manhã, que é o verso principal da meditação, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Veja, a trasladação para não ver a morte é importante? É. Né, obteve testemunho de agradar a Deus é importante? É. Mas a trasladação e agradar a Deus, aqui nesse verso, é, vamos dizer assim, uma consequência. Consequência do quê? De como o verso começa. Veja que tudo isso foi causado, tudo isso é um resultado das primeiras palavras do versículo, que é pela fé. Diz o texto, pela fé. Enoque fez tudo isso daí. Tudo isso aconteceu com ele por causa da fé. E aí, né, queridos, parece que de novo retomamos a essa temática, não é mesmo? Esses dias fizemos uma live e falamos de fé. Falamos sobre esse tema aí. E aqui estamos nós de novo, falando dessa temática, fé. Por que será que a Bíblia fala tanto de fé? Por que tem tantas vezes expressões na Bíblia de fé? Tantas histórias relacionadas à fé. Nas curas de Jesus fala de fé. Né? Nos antigos, lá nos patriarcas, fala de fé. Abraão fala de fé. E o personagem da Bíblia fala de fé. Hebreus 11, uma galeria só de pessoas que agiram pela fé. Por que esse tema é tão importante? Por que se repete tanto na Bíblia? Porque, queridos, o próprio verso diz, sem fé não acontece nada na minha vida. Sem fé não teria acontecido nada com Enoque. Tudo começa primeiro pela fé, sabe? Pelo meu conhecimento de Deus, pela minha convicção de Deus, pelo meu compromisso com Deus. É esse aqui, vamos dizer assim, é o pontapé inicial de qualquer experiência que eu queira ter com Deus ou na vida religiosa. Tudo começa pela fé. E se você ler o verso 6, logo depois desse verso que nós lemos aqui, o 6, já começa assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé. Fé é o princípio básico para eu ter intimidade com Deus. É o princípio básico. Fé é a força que vem a nós de Deus. Deus é a fonte da fé. É ela que me leva a tomar decisões ao lado de Deus. É a falta de fé. Agora é o oposto, né? É a falta de fé que leva muitas pessoas a continuarem suas vidas longe de Deus. É a falta de fé. Muitas vezes, as pessoas sabem o certo, não é verdade? As pessoas sabem o caminho que tem que trilhar, elas sabem. Elas sabem as decisões que precisam tomar, elas sabem. E a pergunta é, por que não fazem, se sabe? Por que não fazem? Às vezes um irmão ou outro, ou amigos, vem tirar dúvidas com a gente e pergunta, olha, eu recebi uma proposta assim, tal, e eu tenho que trabalhar alguns momentos no dia do Senhor, o que o senhor acha? O que o senhor me fala? A pessoa sabe a resposta. Mas às vezes tem esperança de a gente falar alguma coisa contrária para poder dar aval a tomar aquela decisão ali, que às vezes não é a decisão que vai agradar a Deus. Muitas perguntas que nós temos sobre comportamento cristão, a gente sabe a resposta. Posso ouvir essa música, pastor? Posso usar essa roupa, pastor? Posso comer isso? O que o senhor me diz? A gente sabe a resposta. E a pergunta é, por que a gente não faz? Por que a gente não age? A resposta é simples, falta fé. Porque saber o que fazer, sabe, mas falta fé para tomar aquela decisão. Vocês percebem por que a fé é importante? Porque ela norteia o meu relacionamento com Deus, norteia as minhas decisões. A fé é essencial para eu ter intimidade com Deus. E quando a fé falta, mesmo tendo conhecimento de tudo que Deus revelou, quando a fé falta, então a gente continua nos nossos caminhos errados. A gente continua fazendo as coisas erradas. Continuamos apegados ao pecado. Por quê? Faltou-lhes fé.
Foi por essa fé que Enoque fez tudo o que ele fez. Foi por essa fé. Foi por essa fé que ele agradou a Deus, a tal ponto de Deus o levar e tomar para ele. Tudo se resume em uma única palavra: fé, conhecimento, convicção e compromisso. 1 João 5,4 diz assim, ó, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a chave para vencermos o mundo. A fé é importante para tudo nessa vida, queridos. A Universidade de Duke, Estados Unidos, em parceria com a Santa Casa de Porto Alegre, fizeram um trabalho, uma pesquisa, e essa pesquisa saiu na revista Exame, no ano de 2014. Na revista Exame, ano 2014, está essa pesquisa aqui. E nessa pesquisa chegou a mostrar o seguinte: os benefícios biológicos, quer dizer, que o corpo sente, os benefícios que o corpo sente, né, da fé em indivíduos religiosos, submetidos a procedimentos cirúrgicos. Esses indivíduos demonstraram durante a cirurgia fé, pedido de oração, confiança de que Deus estava dirigindo, que Deus estava na frente. O resultado, esses pacientes tiveram fé de que Deus estava dirigindo, tiveram menor taxa de inflamação nas suas cirurgias, uma recuperação muito mais rápida e a utilização de menos tempo de anti-inflamatórios e antibióticos, em relação aos demais indivíduos que se declaravam ateus. A oração, por exemplo, já é compreendida como fator de bem-estar, por exemplo, psíquico, já que a mente entra em um estado do quê? De tranquilidade, libera endorfinas, né? Melhora, né, os nossos níveis de pressão arterial, diminui dores e insônia. Veja, a prática da oração, quantos benefícios trazem. Tem um livro que chama Revolução Espiritual. Nesse livro, o psiquiatra, o autor do livro, Harold Kuhn, também aborda a influência positiva da fé na vida das pessoas, no bem-estar, na saúde mental das pessoas. Assim, quando respondemos a questionamentos como: o que é mais importante para vencer na vida? A resposta, sem dúvida qualquer, fé. Fé. É o principal motivo, é a base de qual conseguimos, né, todos os elementos que a gente precisa ter na nossa vida. É a base. Amém? Deus seja louvado. Até para as coisas corriqueiras da vida, a fé é a base. Agora imagina para a situação que nós estamos lidando, que é o andar com Deus, prepararmos para a salvação. A fé é a base. A Bíblia já dizia há quase 2000 anos, a fé é o que vence o mundo. É a fé. Está lá na Bíblia, 1 João 5, verso 4. Você entendeu o que Deus espera da sua vida hoje? Com essa mensagem, você entendeu com essa mensagem o que Deus está esperando de você? O que Deus quer de você? Assim como Enoque, nós precisamos andar com Deus. Assim como Enoque, nós precisamos agradar a Deus. Deus precisa estar satisfeito comigo. Em intimidade com Ele. E entendemos, o mundo não é fácil. A gente sabe disso, o mundo está difícil. A gente sabe que o mundo está difícil. Não está fácil, está complicado o mundo. Mas mesmo no mundo difícil, mesmo dias corridos, mesmo muitos compromissos, mesmo más influências que nos rodam de todos os lados, mesmo a moral no mundo hoje estando corrompida, mesmo diante de todas essas atrocidades que nós enfrentamos, pandemias, miséria, o esfriamento do amor entre as pessoas, mesmo diante de tudo isso, nós precisamos andar com Deus. Lembram-se que foi assim nos dias de Enoque. Vai ser assim até a volta de Jesus. E se eu estou esperando o mundo melhorar para andar com Deus, então eu não vou andar nunca. Se eu estou esperando ter tempo para conversar com Deus, então eu não vou conversar nunca. Se você está esperando que a sua agenda se esvazie, não tenha mais compromissos, para você ter momentos de qualidade e de quantidade com Deus, isso não vai acontecer nunca. Então o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Como Enoque fez. Tinha compromissos, tinha família, tinha uma agenda, a vida corrida do dia a dia, mas Enoque separou o tempo para Deus. Ele andou com Deus. Ele conseguiu, amém? E eu pergunto, você não gostaria de conseguir também isso? Andar com Deus, agradar a Deus? Quantos nessa manhã
gostariam de dizer para Deus assim: Senhor, sou fraco, pecador, cheio de defeitos, mas por favor, Senhor, me ajuda a ser como Enoque. Me ajude, mesmo em um mundo tão corrompido, sabe? Cheio de tantos problemas, de tantas falhas. Me ajuda, Senhor, porque eu quero andar contigo. Eu quero ser diferente. Eu quero ser como Enoque. Eu quero, Senhor, agradar a Ti. Me ajuda, Senhor, porque talvez eu não seja trasladado vivo, como Enoque foi, porque isso foi para poucas pessoas, raras pessoas. Enoque, Elias, Moisés, e não me lembro de outro. Foi para poucas pessoas. Senhor, eu não tenho essa presunção, talvez, de ser trasladado vivo, mas o que eu quero, quando Cristo voltar, é estar preparado. E para eu estar preparado, hoje eu entendi que eu preciso andar com Deus. Hoje eu entendi que eu preciso agradar a Deus. Hoje eu entendi que eu preciso educar a minha mente, educar meu coração, para poder ter essa sensação de sempre estar na presença do Divino. Eu preciso isso na minha vida hoje, Senhor. Mas eu confesso, Senhor, é difícil. O mundo não é fácil. Então me ajuda. A pergunta dessa mensagem: é possível andar com Deus hoje? E com base na história de Enoque, nós vimos que é possível sim. O segredo é andarmos com Ele, gastarmos tempo com Ele, educando a nossa mente e o nosso coração, para estarmos sempre na presença do Divino. E pela fé, a gente pode conseguir isso. E pela fé, no mundo de hoje, nós também podemos sim agradar a Deus, ou seja, deixar Deus satisfeito conosco. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento pela nossa decisão. Oremos. Querido Senhor, amado Deus, hoje nós entendemos, pela vida de Enoque, que é sim possível andarmos contigo hoje. O que precisamos é fazer igual Enoque fez, educar a nossa mente, educar o nosso coração, para estarmos sempre em Sua presença e podermos, ó Deus, pela fé, movidos pela fé, fazer tudo aquilo que agrade ao Senhor, de tal maneira que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor possa, assim como Enoque, ficar satisfeito conosco. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe, Senhor, e nos ajude nessa missão, porque esse é o desejo do nosso coração. E quando Cristo voltar, possamos olhar com alegria, por termos com certeza esperado, estarmos na expectativa desse grande retorno e no cumprimento de Suas promessas. Fique conosco, nos abençoe e nos fortaleça, para que mesmo no mundo tão degenerado que vivemos hoje, possamos ter condições de andar contigo, gastar tempo contigo e agradar ao Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.